Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. Só que antes de falar do tema, eu vou pedir para você, ative o sininho, se inscreva no canal, dê seu like, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. E esse é um tipo de conteúdo que é importante chegar para mais gente, e muito provavelmente é um conteúdo que você vai entender muito bem e se identificar. Por quê? Eu vou falar de day trade contra tudo e contra todos. E se você é day trade, você vai entender. E por que eu estou dizendo isso? Um dos grandes amigos meus me disse uma coisa, uma vez, ele repetiu incessantemente esse tipo de situação diversas vezes para mim. Ele falou: Adriano, sabe por que você dá certo no day trade? Porque você tem um trunfo que poucas pessoas têm. Eu falei: bom, mas por quê? Ele falou: a sua esposa. E vai parecer absurdo, vão falar: não, mas o que ela faz demais, o que ela tem de tão impressionante? Ela me apoia. E de fato, ela também é o meu gerenciamento de risco. Ela sabe de todo o meu operacional, ela sabe como eu opero e ela entende o meu operacional, entende o meu gerenciamento de risco e eu sempre falo para ela o que acontece no meu dia de trade. Se você é casado, se você não é casado ainda, acho que você não vai entender pelo menos essa parte do vídeo. Mas se você é casado, você vai entender. Se você é um homem que opera no mercado como day trade, uma mulher que opera no mercado como day trade, você chega em casa, o que você faz? Você conversa com a sua esposa, muito provavelmente. Você fala com ela como foi o seu dia, ela fala com você como foi o dia dela. Muito provavelmente vocês devem sentar na mesa para jantar, todo mundo junto, e ali conversar sobre o dia. Pelo menos eu gosto de fazer isso. Para mim é um momento mágico. Eu falo: poxa, hoje eu tive um loss, hoje eu tive um gain, hoje eu tive um problema. E aí eu sempre troco essa informação com ela. E é muito bom, porque eu falo para ela o que aconteceu e quando eu tomo loss, como aconteceu aqui, acho que faz uma semana mais ou menos, tá? Eu tomei um loss e eu falei para ela: olha, tomei um loss, amor. Aconteceu hoje, tomei um loss. Ela: qual o valor? Tanto. Ela: realmente foi dentro do gerenciamento de risco. Qual horário? E quando eu falei para ela o horário que eu entrei na operação, ela falou: poxa, mas esse horário você não entra na operação? E aí ela brigou comigo e puxou minha orelha. Porque eu não deveria ter entrado naquele horário na operação. Eu não opero aquele horário. Já era umas 3h30, quase 4 horas, e normalmente esse horário eu estou me preparando, vou buscar meu filho na escola, lá para as 4h30, 5 horas, vou ficar com ele, enfim, não vou fazer mais nada com relação ao mercado financeiro, estou fora do mercado. Depois até volto a ler alguma coisa de mercado, entender o movimento do dia, mas é depois, eu já não estou mais operando. Ela achou estranho. E aí eu conversando com esse meu amigo que opera no mercado financeiro, que muito provavelmente está aqui vendo esse vídeo, eu falando com ele, ele falou: mas esse é seu trunfo, porque ela te cobrou por uma coisa que você faz e você divide com ela. Ela é o seu grande trunfo. Aí você deve estar se perguntando: Adriano, o que tem a ver a sua esposa com relação a day trade contra tudo e contra todos? E tem tudo a ver. Eu vou dizer para vocês. O day trade, ele é algo muito isolado, você está ilhado. Dificilmente você vai encontrar uma outra pessoa que é day trader para você conversar. É difícil mesmo. Tá? E se você encontrar, a pessoa deve estar distante, é complicado. Você falar ali do que aconteceu, relatar o seu problema, é difícil. Realmente é algo muito ilhado. Não é que nem, por exemplo, se você é um motorista de Uber, você encontra outro motorista de Uber, você vai falar do trânsito, do que aconteceu no seu dia, do problema, e ele vai estar ali conivente com tudo, porque ele vive a mesma situação. Se você é um mecânico, você vai encontrar outro mecânico, você vai falar dos problemas que você teve, dos veículos que você consertou, de um problema específico de um veículo que você não consegue fazer a manutenção. Se você é um advogado, você vai encontrar outros advogados e falar do tema com relação ao que você vive. Agora, se você é day trader, você vai encontrar outro day trader indo na padaria? Não. Você vai encontrar outro day trader, de repente, sei lá, sentado num parque com seu filho? Não. Você vai encontrar outro day trader, de repente, se você mora num prédio, no hall do seu prédio, conversando sobre futebol? Não. As chances são que não. Esse é o problema, você está ilhado e você não tem com quem dividir. Essa é a primeira situação difícil. Por isso que é contra tudo e contra todos. Com quem você vai falar sobre o seu dia, o loss que você tomou, o problema que você teve, o impacto financeiro e psicológico que aquilo tem para você, e a pessoa vai ser conivente, porque viveu mesmo. Resiliente, porque sente aquilo na pele. Diferente de quem fala: puxa, sinto muito, mas é isso mesmo, né? Deve ser assim a sua profissão, mas ela não sabe. É fascinante. Se você é day trader, provavelmente você viveu essa situação. Você está num churrasco. Aí cada um falando o que faz. Ah, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Ah, eu sou day trader. A pessoa já olha para você, você é um animal diferente ali. Uau, você é day trader? O que você faz? Tem consistência? Não quebrou? Tem dinheiro? E aí, dá muito dinheiro? Tá rico? São essas perguntas que você mais ouve. E é absurdo. As pessoas estão ali sempre atentas, chama a atenção. Mas dificilmente alguém viveu aquilo na pele, ou entende aquilo, entende como é aquele mercado. É por isso que eu insisto: day trade contra tudo e contra todos. E, muito além disso, você não ter ali, de repente, o apoio da sua esposa ou do seu marido, a depender do que você opera ou quem é o seu parceiro. Se você não tem apoio, se você não divide, já está ruim. Mas eu vou falar para vocês: piora, tá? Nessa quarta-feira eu tive um problema com a BTG, com a corretora BTG.
Ela parou de funcionar, não avisou os seus clientes, eu tive lá, pulou a minha ordem, o mercado continuou, não conseguia tirar a minha ordem, fiquei realmente aquecido e fiz um vídeo mostrando o que aconteceu, tá? Fiquei aquecido, fiquei nervoso, falei, poxa, liguei para lá, liguei 2 vezes com a ligação, na terceira ligação fiquei 20 minutos esperando para ser atendido, foi entendido, pois bem, não vou aqui ficar relatando os detalhes, porque eu já expliquei isso para vocês. E aí, finalmente o problema foi resolvido, já estava sem cabeça. Já não estava mais me concentrando no mercado, porque eu tinha perdido uma oportunidade que seria gain. O atendimento para mim foi muito aquém. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo só reclamando do que aconteceu, porque a BTG, que absurdo, não pode fazer isso com a gente. Só que a quantidade de mensagens que eu recebi daquele vídeo foi absurda. Adriano, vivo mesmo com a minha corretora. Adriano, o meu agente autônomo que me atende, assim, a pessoa que me atende na corretora fez o mesmo com você, nem respondeu. E aí, todo mundo sempre tem uma solução, mas todo mundo vive o mesmo problema. E não adianta eu vir aqui falar mal da BTG, porque a BTG faz isso e outras corretoras fazem. Eu sofri isso com a BTG. A BTG falhou no atendimento comigo. E foi trágico. Inclusive, eu até cogitei e falei para vocês, cogito trocar de corretora. O problema é que eu perco o histórico do relatório de trade. Como é que eu vou comprovar o meu resultado para vocês? E o dinheiro do leite das crianças está em outra corretora, que não teve problema. Então, é muito relativo, muito complexo. Enfim, como solucionar, né? Então, day trade contra tudo e contra todos, inclusive a corretora, que era para ser a sua maior parceira, que você é cliente dela, que deve te dar um bom atendimento, mas infelizmente, uma boa parte falha no atendimento. Eu ainda não encontrei um atendimento bom, que eu falo, não, esse atendimento é perfeito, nem no dinheiro do leite das crianças. Eu encontrei. E a gente mexe com dinheiro. Tá lá a operação, se vir contra você perdeu. E fica aquele jogo de empurrar, é da corretora, é da plataforma. E não vai adiantar de nada. Já tive agente também, já tive agente autônomo que me atendia. E aí, no final, desculpa, não, era da plataforma, cobra anelógica. Aí eu tinha que cobrar a anelógica. Ué, se eu pago um agente autônomo, é para que ele cobre a plataforma. E aí eu não sei se o problema é da plataforma. Para ela chegar no final e falar, não, é da corretora, e fica esse jogo de empurra. No final é uma queda de braço que não vai acabar em lugar nenhum. Por isso, day trade contra tudo e contra todos. Até quem deveria estar do seu lado. Então, uma vez que você é casado, ou que você tem um parceiro, ou um namorado, ou uma namorada, e aí você viu uma situação dessa e não troca essa informação com ele, você já está ilhado. E aí você espera de quem deveria estar ali junto contigo, deveria ser o seu fornecedor, que é a corretora, já não te dá um respaldo com relação a isso. Você já está ficando cada vez mais isolado. As pessoas que você conversa, que deveriam ter um contato ali, de repente você encontrar alguém que opera no mercado financeiro como day trade, é difícil. E aí você fica mais isolado ainda. E aí você tem que vencer cada vez mais situações. E o pior, a cereja do bolo, você. Aí você vai olhar e falar, bom, eu, Adriano, peraí, você já passou dos limites agora. Como assim eu sou também um problema? Sim, você está sozinho, ilhado, num universo que poucas pessoas executam uma operação. No day trade sabem como é. E aí você sofre de repente um nó, você sofre um problema de pressão, como aconteceu comigo, e você ainda de repente não passou por isso e não sabe como lidar. Você fica estressado, você fica nervoso. Você de repente pode entrar no dia de fúria. O dia de fúria é quando você faz diversas operações, perde muito dinheiro no mercado financeiro e depois você vai à destruição do capital que você teve. Ou também conhecido como Search and Destroy Day. Um dia ruim, um dia de destruição de capital. Um dia que o mercado não está ali fácil para você ler, para você conseguir ali entrar com o seu dinheiro e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Isso pode acontecer. E aí, como fica quando você entra nesse vórtice? Vou procurar um psicólogo, vou fazer um curso de alguém que falou, que ensina você a recuperar o seu psicológico no day trade, e isso eu acho absurdo, tá? E por que eu acho absurdo? Porque se a pessoa faz um curso com relação a isso, mas ela não é trader e não é psicóloga, deveria ser proibido. Ela não viveu uma situação como aquela e ela não sabe qual o caminho que você deve tomar dentro da psicologia para se livrar de uma situação depressiva, como quando você entra nessa situação. É você vencer a si mesmo. É você vencer a sua ganância. Day trade contra tudo e contra todos. E vencer a ganância é difícil. E eu digo para você, eu demorei muito tempo. E ainda batalho muito com a minha ganância. E eu explico para vocês. Quando eu tomei o loss, o que falou mais alto foi a minha ganância. Eu olhei a operação, olhei a configuração gráfica, e aí eu só enxerguei que eu podia entrar naquela operação e extrair recurso financeiro e ter lucro e ter gain. Quando eu entrei na operação, eu olhei e falei, bom, tem alguma coisa de errado aqui, o horário que eu entrei já não é horário bom, o mercado está muito esticado, eu acho que eu fiz besteira, eu poderia ter saído perdendo um pouco de dinheiro, mas não, eu executei todo o meu processo operacional até o fim. Fiquei até quase o fechamento do mercado. No dia seguinte, teria ido para o 0 a 0, porque o mercado guipou para baixo, na minha direção. Mas aí já é o dia seguinte e fica no campo do si. Já foi, não é mais, aquilo já aconteceu, já perdeu dinheiro no mercado financeiro.
E quando eu realmente estava começando a não ter experiência, aquilo realmente me deixava mal, aquilo me consumia, aquilo me deixava mais ansioso, aquilo me fazia ficar mais ganancioso, eu tinha que recuperar no dia seguinte o loss que eu perdi. E aí você entra nesse vortex. Day trade contra tudo e contra todos. Porque o day trade abre aquela caixa de Pandora que você tem dentro de você. E para quem não conhece a caixa de Pandora, é uma caixa que tem tudo que é de mal ali dentro. Abre a sua ganância, abre a sua ânsia de vontade de ganhar dinheiro. Abre, você tá certo, abre o seu ego. Ego enorme. Não, ego é bom, é enorme não. Então aquilo faz com que você fique literalmente insano. Day trade contra tudo e contra todos, inclusive contra você mesmo. Aí você fala, Adriano, mas qual é a solução? Você fez aqui um vídeo explicando tudo isso, e aí, o que eu faço? Eu sei, e agora? Agora eu falo para você, troque informação, converse com outros traders. Tá aqui, deixa a mensagem aqui que você vai encontrar outros aqui nesse vídeo. Não só isso, compartilhe o que você vive com o seu parceiro ou com a sua parceira. É importante para você conviver ali com alguém que minimamente sabe o que está fazendo. Com o tempo ela vai entender, ou ele vai entender um pouco mais do seu operacional, como acontece aqui em casa. É importante. E sempre adote hábitos, situações que vão te deixar tranquilos com você mesmo. No meu caso, eu medito, eu malho, eu faço outras coisas com relação ao movimento para que eu entenda a minha ansiedade e a minha ganância. E sim, eu fiz um longo tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico com uma psicóloga, para que ela me ajudasse a entender esses caminhos. Porque eu fiquei muito ansioso em determinado momento operando no mercado financeiro na modalidade day trade. Muito ansioso, eu fiquei muito ganancioso. Eu queria mais, encontrei um método, uma forma que me dava dinheiro, eu queria cada vez mais. E os stops eram enormes, os gains eram enormes. E aquela situação gigantesca toda me fez perder a noção do dinheiro. Então eu tive que recobrar a noção do dinheiro. Então uma vez que você entender isso, uma vez que você chegar nesse status, você literalmente venceu essa etapa. E você não está mais isolado. Então não se isole, day trade contra tudo e contra todos. Tá aqui a playlist Arriscando a Própria Pele e a playlist Desafio Day Trade com diversos trades meus mostrando todos os dias as minhas operações do mercado financeiro na modalidade Day Trade, fechando todas as semanas e meses positivo e comprovando isso para vocês. Então, para você confirmar, maratona essas playlists, você vai entender isso. E isso é importante. Não se isole, não fique sozinho, porque você já está brigando com um monte de gente. Se você se isolar, vai ser pior ainda. Bom, gente, acho que esse era o grande recado. Amanhã é segunda-feira, vamos operar, mais um dia de trade. Às 8h30 da manhã eu vou estar aqui com um bom dia day trader, um panorama do mercado para que você se prepare para fazer um day trade de qualidade. E às 8 horas da noite, com Arriscando a Própria Pele, operando no mercado financeiro, day trade na conta real. Espero vocês lá. E como eu falo no final de todos os vídeos, não vou errar que nem ontem não, tá? Ontem eu literalmente tropecei aqui com relação a essa informação. Até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.